Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lar Ismael. Este é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Edilene, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael. E estamos aqui para contar a vocês mais uma linda história de fé, narrada nas Escrituras, e para isso convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso. Silvia, é contigo. Bom dia, amigas de bancada, e bom dia, ouvintes queridos. É muito bom estar com vocês novamente para mais uma história tão antiga e tão atual ao mesmo tempo. Bom dia, Ondina. Olá, Silvia. Olá, queridos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, contando essas histórias de fé. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Ionara, bom dia. Bom dia, minhas queridas amigas, a todos vocês que nos ouvem. Que Jesus possa estar conosco em mais esse trabalho. Para isso, vamos iniciar com a nossa prece. Querido Jesus, querido Deus, queridos espíritos amigos, estejam conosco nesse trabalho. Guie-nos com sua luz, com seu amor, com sua bondade e compaixão. Que no relato dessa história possamos chegar com ensinamentos cristãos a todos que dele se beneficiem. Que assim seja. Obrigada, Ionara. E agora eu convido nossa colega Silvia para nos contar a história. Silvia, é contigo. Então vamos lá. A história de hoje é de José do Egito. Como assim ficou conhecido o filho de Jacó? Com certeza é uma das mais notáveis dentre as histórias dos personagens bíblicos. A biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. Neste texto, nós conheceremos o que realmente a Bíblia fala sobre quem foi José. José nasceu em uma grande família, irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. E Israel, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Isso está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Então, a primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção abertamente foi quando presenteou José com uma túnica longa e colorida. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo e a odiá-lo cada dia mais, a ponto de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Silvia, vou te interromper um minuto. Eu acredito que José era o preferido não somente por ser, a rapa do tacho, como a gente diz hoje em dia, mas porque ele era filho de Raquel, a sua amada Raquel. E para os nossos ouvintes que ainda não conhecem a história das irmãs e também esposas de Jacó, Raquel e Lia, não deixem de conhecer. Procurem aqui no canal do Lar Ismael o podcast, pois tem muitos ensinamentos nele também. E, além do mais, José devia ser um filho amoroso, não é mesmo, mamães? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Ondina, vamos dizer que Jacó tinha um amor muito grande por Raquel, pois Jacó lutou muito por ela. E eu acredito que José é a realização do amor dele por Raquel, mas também eu vejo que ele não teve os mesmos olhos para os demais filhos, que na minha opinião foi o que desencadeou os ciúmes dos irmãos. É um exemplo, não podemos ter preferências. Então vamos dar continuidade. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contá-lo a seus irmãos. Irmãos, ouçam o sonho que eu tive.
Estávamos atando feixes de trigo e meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai, todos o repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúmes e seu pai lhe disse: que sonho é este que tiveste? Porventura veremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 10. Mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história que, antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Meninas, uma curiosidade aqui. Eu não entendo muito de sonhos, não. Até porque quase nunca me lembro dos meus. Mas nem em 1 milhão de anos eu iria pensar como os irmãos de Jacó sobre os sonhos dele. Não saberia interpretar desta forma. Só diria como era um sonho maluco. E vocês, o que acham disso? Pois é, Ondina. Nós temos muitas revelações feitas em sonhos. Quando dormimos, só nosso corpo descansa. O nosso espírito continua ativo. Por isso é que nós precisamos ter bons pensamentos, sermos bons, pois do mesmo modo que nossas afinidades acontecem aqui, nosso espírito as tem quando se desprende no nosso sono. Podemos ser influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Também no sono, nosso espírito tem mais autonomia do que quando estamos em vigília. Por isso mesmo, ele é capaz de ter mais conhecimento e clareza. A muitos é dado o privilégio de lembranças antigas, como também previsões do futuro. Só não podemos deixar de lembrar que tudo depende do grau de adiantamento de cada um. Assim, podemos constatar que José, como muitos outros, eram possuidores de almas extremamente adiantadas e que Deus se agradou muito disso, dando a eles capacidade de entender não só os seus sonhos, como o sonho daqueles que os procuravam. Acredito que havia uma necessidade de ser assim. Talvez nós não entendemos como muitas coisas ainda não nos são permitidas entender, e nem por isso são menos importantes. Mas eu entendi o que tu quiseste dizer, Ondina. Não terias a reação maldosa dos irmãos de José. Que bom que é assim, né, minha amiga? Que bom que é assim. É isso mesmo, acho que você disse tudo, Ionara. Eu vou concordar com vocês duas. Desde pequenininho, né? Deus mostrando já para José como seria o futuro dele, né? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Da minha mãe, um sonho. A mamãe acordou incomodada com um sonho que ela teve com uma criança. Era um menino sentado num corredor com uma bola e estava sorrindo para ela. Esse foi o sonho. Só que ela não sabia que eu estava grávida. Estava esperando uma hora certa para contar para ela. Era meu primeiro casamento. Aí, depois de um tempo, veio a descoberta. Estou grávida. A primeira coisa que a mamãe falou foi exatamente do sonho. O meu sonho. Aquele menino era o meu neto. E sorrindo para mim. E a mamãe teve vários e vários outros sonhos. A mamãe, às vezes, quando ela acordava e falava, eu sonhei, eu falava para ela, para, eu não quero saber. E às vezes não era com a própria pessoa, tá? Mas aí acontecia algo, nós lembrávamos do sonho na hora. O sonho era, ela sonhava com qualquer pessoa, mas aí, vamos supor, a vizinha, né, passava por aquilo, aí a gente falava, olha o sonho dela, era realmente, né, a vizinha era impressionante, né, e aí com o passar dos anos, isso foi diminuindo, e depois de um certo tempo ela já não sonhava mais, eu acho que terminou
com a idade, eu não sei se é assim mesmo, mas, gente, era impressionante os sonhos da minha mãe. Enfim. É impressionante isso, Silvia, e meio assustador um pouco, né? Mas olha, como podemos perceber, os sonhos são revelações do que podemos viver ou já vivemos. Nós já estudamos isso, muito bem colocado lá em cima por Ionara, né? Sabe, Silvia, eu tive um sonho quando estava grávida da minha filha, e ela no sonho aparecia para mim e me dizia seu nome. Foi algo maravilhoso. E também sonhei com o meu caçula, vendo ele andando com os irmãos, de mãos dadas, e eu o chamava pelo nome que ele, inclusive, tem hoje. E ele era o mesmo jeitinho do sonho, como minha primeira filha. Eu creio que isso é mediunidade. E é o que José, da nossa história, nos revela a cada momento que você conta a história dele. Oi, Edilene, você disse aqui que a sua filha, né, ela aparecia no sonho e falava o seu nome. O seu nome é Edilene ou o nome dela? O nome dela. Ela dizia a mim como se chamava. Eu perguntei a ela como você se chama. Ela disse, eu me chamo Tamara. E ela nasceu exatamente assim. Na idade que eu sonhei com ela, quando ela tinha mais ou menos 4 para 5 anos, era exatamente o jeitinho, igualzinho. Você colocou o nome de Tamara? Sim, ela se chama Tamara. O meu caçula se chama Lucas, porque eu sonhei com ele também. E ele nasceu do mesmo jeitinho que eu vi ele quando pequenininho. Do mesmo corpinho, andando com os irmãos de mão dada numa rua, que a gente morava lá no povoado de Genipapo, eu via ele, estava numa praça e chamava ele Lucas, ele se virava, olhava para mim e sorria, era do mesmo jeitinho, tudo igual. Ó, que maravilha. E isso é mediunidade. E quem tem esses sonhos são pessoas especiais. José era um deles. Você e mamãe também, Edilene. Eu acredito que no meu caso foi uma conexão no momento da gravidez, mas depois passou. Tanto é que eu não sonhei mais. É muito raro isso acontecer. E acredito que era necessário para mim aquele momento. E foi muito especial, eu nunca me esqueço. Está muito bem gravado na minha memória, as cores do sonho, tudo que aconteceu naquele momento está muito bem gravado até hoje. Lindo. Deve ser muito bonito mesmo, né? É isso mesmo, meninas. Apesar de eu não me lembrar bem dos meus sonhos, os espíritos respondem a Kardec no Livro dos Espíritos que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, como Ionara disse, José foi intuído pela espiritualidade amiga, claro, com a aprovação divina através dos sonhos. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde as ovelhas pastavam. Os irmãos viram José de longe e gritaram entre si: lá vem aquele moleque sonhador. É agora, temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou. Rúben tentou livrar José e falou: não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele no poço, mas não o toquem para ferir. Rúben fez uma proposta com a intenção de livrar José, pois depois que seus irmãos tivessem ido embora, ele mesmo pretendia ir socorrer. Os irmãos concordaram e, arrancando a túnica longa que José vestia, o jogaram em um poço fundo e sem água. Silvia, eu vou chamar a atenção agora aqui sobre esse momento de José, porque Jacó, ele era ciente da inveja dos irmãos, mas mesmo assim, demorando-se os outros, mandou José sozinho à procura dos irmãos. Bom, seria razoável que fosse com ele pelo menos 2 servos. Era prudente e era como se agia na época. Mas Jacó não agiu de má fé, já que amava José mais que todos os outros. Ele teve boa fé, e por maior sofrimento que o desfecho tenha causado, lá na frente haveriam recompensas, não só para José, mas Deus preparava provisões para todo o seu povo. Verdade, Ionara. Mas às vezes era perto ali, né? Então
o Jacó resolveu mandar o filho. Vamos continuar nossa história. Ao se assentarem para comer, os irmãos avistaram ao longe uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. Judá disse: o que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue. Vamos vendê-lo. Seus irmãos concordaram e venderam José por 20 siclos de prata. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José já não estava mais lá, ficou triste. Os irmãos tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um bode que haviam matado. Enviaram a túnica para seu pai com a seguinte mensagem: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo 32. Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Porquanto, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Gênesis capítulo 37, versículo 35. Assim, Jacó chorou muitos dias por seu filho José. Eu não consigo me colocar no lugar de Jacó. Quanto sofrimento para um pai. Nem viu seu filho uma última vez. Imaginar que ele sofreu e foi morto assim por nada é muito triste. E os irmãos, como puderam fazer algo tão terrível assim? Somente por inveja? Sim, minha amiga, por inveja. Ela é um bichinho que corrói o ser humano. É um sentimento de ressentimento e desejo pelo que outra pessoa possui. No caso aqui, a atenção e amor do pai. A túnica colorida presenteada a José era um símbolo claro dessa preferência, alimentando o ressentimento dos irmãos. Pois é, meninos. A gente ouve muito dizer que as pessoas, elas não têm inveja das nossas coisas, mas de quem somos. Está em um belo exemplo. E que lição José nos deixa, não é, minhas amigas? Se por situações da vida cairmos num buraco, não vamos deixar a oportunidade passar. Quando a caravana de Deus quiser nos levar, talvez não nos leve para onde queríamos ir, mas onde precisávamos estar. E os desafios não são castigos, são ensinamentos necessários para sairmos mais fortes e lá na frente recebermos a recompensa divina. Quantas vezes perdemos a oportunidade reclamando do tropeço e não focamos no que importa de verdade, fazer nosso melhor onde estejamos. Exatamente, Ionara. E assim, José foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda do faraó Potifar. Após Potifar ter comprado José, colocou-o para trabalhar em sua casa. Tudo que José fazia prosperava, de forma que foi morar na casa de Potifar, concedendo a administração de toda a casa, dando posteriormente a administração de toda a sua terra. Como José era abençoado por Deus e era bonito e de boa aparência, com o passar do tempo, a mulher de Potifar se viu atraída pelo jovem. Certo dia, ela o convidou a deitar-se com ela, mas José respondeu: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Encontramos isso em Gênesis capítulo 39, versículos 8 e 9. E embora a moça me procurasse e insistisse nesse pecado, José ainda recusava e evitava a mulher por onde andava.
Até que certo dia, vendo que nenhum outro servo, além de José, estava em casa, a mulher de Potifar avançou sobre José, o agarrou e insistiu mais uma vez que ficassem juntos. Nesse momento, José escapa da mulher e foge de casa, deixando seu manto para trás. A mulher, então, pega o manto e conta para os empregados e o marido que José tinha lhe assediado. Potifar acreditou nas palavras de sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão. Na cadeia, porém, Deus continuou o abençoando, lhe concedendo a simpatia do carcereiro. Esse carcereiro, ao ver que José era especial, lhe concedeu o cargo de chefe dos prisioneiros, sendo ele responsável por tudo o que acontecia por lá. Eu estava pensando aqui, porque em nenhum momento José pensou em fugir dessa prisão. Ele era chefe dos prisioneiros agora. Tinha uma capacidade de liderar, de ser gestor, né? O tempo inteiro, tanto na casa de Potifar quanto na prisão. Mas ele em nenhum momento parou para pensar assim, já que eu sou o chefe aqui agora, eu vou dar um jeito, ganhar a confiança de fulano de Beltrano e vou-me embora. Ele era muito honesto. Iluminado por Deus, minha amiga. Interessante, porque em qualquer lugar que ele estivesse, as coisas prosperavam. É o que nós chamamos de abençoado por Deus. Exatamente. Por Deus. Mas a gente estava falando aqui, primeiro a gente falou da inveja, né, dos irmãos em relação a José, que a inveja é um sentimento terrível. E agora nós estamos falando de quê? Do orgulho. A esposa de Potifar foi orgulhosa. Ela não aceitou o não de José. Ela sentiu-se ferida onde? No orgulho. Orgulho, gente, é uma das maiores chagas da nossa humanidade. É onde mais precisamos trabalhar. A humildade que Jesus nos ensinou é o caminho. Agora, mais um motivo para Deus confiar no caçula de Jacó. Ele era um homem íntegro e fiel. Então, e aí José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Estando José ainda preso, dois novos prisioneiros foram mandados para lá pelo próprio faraó. Eram eles o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Os dois novos prisioneiros tiveram sonhos misteriosos que não conseguiam entender. José, ao ver essa situação, disse-lhes para contarem os sonhos. José os ouviu e deu-lhes a interpretação de cada sonho. Mostrou que o chefe dos copeiros voltaria à sua posição de honra ao lado do rei. Por outro lado, prenunciou que o chefe dos padeiros seria enforcado em uma árvore. A única coisa que José pediu em favor ao chefe dos copeiros era que se lembrasse dele e o defendesse diante do faraó, uma vez que ele era inocente. Além de ter sido levado à força ao Egito, também foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. E apesar desse pedido, o chefe dos copeiros esqueceu-se de José. Então, meninas, mais uma história de superação. José era um moleque quando os irmãos o venderam. Ele passou por muitas provações, ser vendido, ser acusado, ser preso e longe de sua família. E mesmo assim, José não reclamou, não levantou a voz contra Deus, pelo contrário, não perdeu a sua fé. Foi o que a Edilene falou, né? Que ela já viu todo o que ele já passou e ele, em momento algum, resolveu fugir. Nada, ele aceitou tudo aquilo, né? Então, e aqui eu acho que a palavra-chave é confiança. José, ele confiava em Deus, independentemente das adversidades que estava enfrentando. Ele sabia que podia superar qualquer desafio com a ajuda de Deus. E José não permitiu que a amargura consumisse seu coração. Olha que coisa linda. Difícil, né, minha gente? Sim, realmente, Silvia.
José tinha muita confiança em Deus. Passar por tudo isso e não se revoltar, conseguir transformar sua realidade através do seu conhecimento e assim perseverar em qualquer situação que possa estar. Não se deixou abalar, mesmo sendo preso. Quantas vezes nos vemos com dificuldades e esquecemos de perseverar? Ter fé com base sólida deve ser o nosso propósito de vida. Só assim vamos superar qualquer adversidade. Mas se eu fosse José, eu tinha dado um jeito de fugir do Egito. Eu estava aqui pensando sobre as atitudes de José, Edilene. Ele agiu conforme temos aprendido com Jesus, a aceitar as adversidades sem reclamar e fugir, né? Como vocês disseram, sem perder a confiança e a fé em Deus. E como Dina, deixa eu falar uma coisa. Aqui você diz que como nós temos aprendido com Jesus, né? E lá que não tinha Jesus? Tinha Deus, tá bom? Mas ele acreditava. E não tinha Jesus? Então, é o que eu penso, né? Que José, ele aprendeu e através do Deus único, ele seguia, né, as leis corretamente, né? Então, que eu acho é isso. Nós seguimos Jesus porque Jesus hoje é o nosso exemplo maior, né? Então, mas as leis, elas estão aí e foram confirmadas por Jesus também, né? E é isso, ele não perdeu a confiança e nem a fé em Deus, momento algum. Ele sabia que alguma coisa estava por vir, né? E como veremos, é por isso que ele chega aonde ele chegou e conquista tudo o que conquistou. Ter fé, gente, não é simplesmente acreditar, mas sim ter a certeza de que os obstáculos não estão ali no seu caminho à toa. Eles têm um propósito, que Deus fez uma promessa e ele irá cumprir a sua promessa. É isso aí, minha amiga. É acreditar que você irá superar esses obstáculos. Acreditar em Deus, né? E tem outra coisinha também. Nossas atitudes e comportamento nos dão a certeza que Deus está nos amparando e guiando. Isso é ser bom com o coração. E José era puro, né? Ele tinha bondade. Bom, então agora... Eu ia falar, porque José tinha bondade e sabia passar verdadeiramente, como vocês falaram, pelas adversidades. Porque qual seria o nosso mérito de ter fé quando tudo estivesse certinho, tudo dando muito certo? Não, aí é que está. Ter fé, apesar de não acontecer as coisas como a gente deseja, apesar dos tropeços, apesar das doenças, apesar das misérias, simplesmente ter fé. Isso aí, minha amiga. E agora, José conhece o faraó e interpreta o seu sonho. Esse menino é formidável, viu? Vamos lá. 2 anos depois, o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Isto está em Gênesis, capítulo 41, versículos de 1 a 4. Tornou a adormecer e teve outro sonho. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas
e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Gênesis capítulo 41, versículos de 5 a 7. Quando acordou, Faraó ficou muito perturbado e mandou chamar todos os seus magos e conselheiros. Contou seu sonho para eles, mas ninguém podia interpretar. O copeiro, nesta hora, lembrou-se de José e contou a Faraó tudo o que havia acontecido na prisão. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço. Tive um sonho que nenhum dos meus profetas e sábios conseguiu interpretar. Este sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo, disse o Faraó. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó, disse José. Isso está em Gênesis capítulo 41, versículo 16. Olha que lindo isso. José mostrando que é Deus quem fala e não ele. Isso é muito humilde. Verdade, Ondina. Aqui, né, a gente vê humildade e paciência. Se passaram 2 anos, ele voltou e atendeu o rei. Colheu os frutos do bem que fez aos chefes dos copeiros, soube esperar. Enquanto nós somos imediatistas, nos achamos injustiçados quando as coisas não acontecem no tempo que desejamos. Esquecemos que Deus é o dono de tudo, inclusive do tempo. Vamos ver o que José disse desse sonho. O Faraó contou a José os 2 sonhos que tivera, e José interpretou da seguinte forma. Na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Deus mostrou ao Faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre o Egito, mas depois virão anos de fome. E fome tamanha que os tempos de fartura não serão mais lembrados. Se me permite, Faraó, quero dar-lhe um conselho, disse José. Torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. E, além de tudo, José não só interpretou o sonho, mas soube usar a sua inteligência para aconselhar o rei. Isso foi bem ousado, não foi? Olha, Ondina, eu acho que, além de ousado, ele foi guiado, viu? É verdade, Silvia, pois Deus tinha o quê? Tinha um propósito em sua vida, não é mesmo? Exatamente. Um propósito, é verdade. Que Deus tinha um propósito para José. E Deus usou a sabedoria de José, porque José era um agricultor. Ele sabia lidar com o campo, né? Ele compreendia o sentido de guardar para o próximo ano. Que é tudo o que o agricultor faz. Ele sempre guarda para ter grãos, por exemplo, para ter um novo plantio. E ele usou a sabedoria que ele tinha. E a história dos sonhos já vem lá da casa dele, né? Quando Sim. ele sonhava e os irmãos e o pai interpretavam, né? Então, juntou toda essa sabedoria, mais a forma de interpretar os sonhos, e ele foi extremamente sábio nesse momento, né? A gente pode falar que José, ele foi sábio e corajoso, né? Afinal de contas, ele tomou a frente de todo um povo. E se por um acaso não desse certo, todo um povo sofreria. Mas daí vem a certeza dele, né, de que Deus o estava guiando. Exatamente isso, Ionara. Ele tinha essa certeza, né? Então, as palavras de José foram muito agradáveis a Faraó. Este reconheceu que o Espírito de Deus era com José e o constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito, cargo de governador.
deu-lhe um anel de ouro e deu-lhe por mulher Asenate, filha do sacerdote On. Neste dia, o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia, que significa Deus salva, ele vive. José tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. Pois é, passaram-se 14 anos de cativeiro e José não demonstrou revolta ou fez qualquer movimento para fugir. Ele realmente soube ser paciente, resignado. Será que conseguiríamos viver cativos e não se rebelar? José é um exemplo de superação. Edilene, vou falar de cativeiro. Nós tivemos isso em nossa própria casa. Foi na época do Covid, da pandemia. Foi pedido para não sairmos de casa. Nossa, muitas pessoas se revoltaram. Não pode sair de casa e era para o bem de cada uma. Imagina passar pelo que José passou, perseguido, preso e longe da família. Mas com paciência e fé, conseguimos superar as dificuldades dessa fase. Creio que agimos como José. Verdade, Silvia. Tivemos muitas dificuldades para aceitar estar dentro do nosso lar, mesmo sabendo que isso era para nosso bem. Eu sei que a Covid foi uma provação para a humanidade, para que nós pudéssemos ter um tempo para refletir o bem ao próximo. Já José viveu seu cativeiro com fé e, por que não dizer com amor? Amor às lições dos seus ensinamentos religiosos. E não percebemos que ele, em nenhum momento, falou palavras ásperas ou se revoltou contra Deus ou contra seus irmãos. Ele soube viver com discernimento no Egito, sem em nenhum momento pensar em fugir. Acredito que José entregou sua vida a Deus sem reservas. Isso mesmo, Edilene. Mas vou deixar uma reflexão. Vamos lá para todo mundo pensar. Será que aprendemos a enxergar o outro com outro olhar? Bom, minha gente, vamos dar continuidade na história. O tempo passou e os acontecimentos que José predisse se cumpriram. Durante os 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e colocou-os em celeiros. Durante esse período, a esposa de José, Asenate, deu à luz a 2 filhos. Ao primogênito, José chamou de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passado os 7 anos de abundância, veio sobre toda a terra grande fome decretada por Deus. A fome atingiu também a família de José em Canaã. Jacó ficou sabendo que havia mantimento no Egito e então enviou os seus filhos àquela terra para comprar os suprimentos necessários. Silvia, este momento que o Egito passou nos traz uma reflexão sobre como lidamos com os efeitos das intempéries, que são os fenômenos do tempo. Em nosso país, tivemos uma grande seca nos anos 70, onde muitas famílias se deslocaram de seus estados e migraram para outras regiões do Brasil, ocasionando o êxodo rural. E assim, houve o inchaço das cidades grandes. Hoje temos conhecimentos para lidar com a seca e muitas pessoas aprenderam a conviver com a seca através das tecnologias sociais, pois o conhecimento bem desenvolvido traz a abundância para todos, e José provou isso. Mesmo assim, minha amiga, a dificuldade em tempos de seca ou outra situação é muito difícil para quem mora no lugar afetado, né? E muitos têm que sair em busca de auxílio e do que comer. Hoje vemos a situação dos que buscam refúgio em outros países por causa de guerras ou outras situações que afetam o ser humano. Jacó tinha com que comprar o alimento e manda seus filhos. E aqueles que saíram daqui do Nordeste para São Paulo e outras regiões do Sudeste, só com 2 mudas de roupa e pouca comida. Se hoje não necessita migrar, a situação não é pouco penosa, porque ainda essa tecnologia não está à disposição de todos. Não é isso, Edilene? É verdade, Silvia, você tem toda a razão.
Infelizmente, ainda não temos um acesso total às tecnologias sociais como deveria ter. Mas, quem sabe, vai lá na frente, todos nós não consigamos ter acesso a isso, né? E levar tecnologia para quem precisa. Exatamente. Então, e José reencontra seus irmãos. Apenas 10 irmãos foram ao Egito. Os 10 que haviam traído José há muitos anos atrás. Jacó não enviou o seu filho mais novo, Benjamim, que havia nascido depois da saída de José, porque tinha medo de perdê-lo também. José era governador de todo o Egito e era ele quem vendia as porções de alimento aos povos. Logo os irmãos se dirigiram a ele e se prostraram diante de seus pés. José lembrou-se do sonho que tivera quando ainda era um adolescente, quando as espigas de trigo e os astros se prostravam diante dele. Mas os irmãos não o reconheceram. José falou duramente com eles. De onde vocês são? De Canaã, meu senhor, viemos para comprar algum alimento. É mentira. Vocês vieram para espionar nossa terra. Não, senhor. Somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Ao total, somos 12 irmãos. Um já morreu e o outro se encontra com nosso pai. Se é verdade isso, o que vocês dizem, eu ordeno que esse irmão mais novo seja trazido. José jogou todos os 10 irmãos em uma prisão e ali os fez passar 3 dias. Passados esses dias, José os libertou e disse: se vocês são realmente quem dizem ser, tragam-me esse irmão mais novo. Deixarei que vocês levem suprimento para a família de vocês. Para garantir que vocês irão voltar, deixarei um dos irmãos preso. Os irmãos se dispuseram para fazer o que lhes foi pedido, mas disseram uns aos outros que isso tudo estava acontecendo porque Deus estava os punindo pelo que havia feito a seu irmão José muitos anos atrás. Sentiram-se culpados. José conseguia entendê-los porque falavam em língua hebraica. Quando ouvia o que falavam, retirou-se e chorou. Depois retornou, prendeu a Simeão e despediu os outros irmãos com mantimento. Imagina o sofrimento de José ao reencontrar seus irmãos. Mas ele era um homem verdadeiramente manso e humilde de coração. Conseguiu dissolver sua dor e suas saudades, se alegrando com o reencontro. E por esse motivo, achou uma solução plausível. Liberou, é claro, tendo um dos irmãos como garantia. Muito generoso, não deixou que lhe faltassem alimentos para a viagem e até mesmo para o possível retorno. Então, Leonara, por toda a vivência dele, não seria diferente essa atitude dele, né? Amigas queridas, este momento requer uma grande reflexão de todos nós. Outro dia, ao ouvir você, Ionara, e também você, Silvia, no Evangelho no Lar, falando sobre a cólera, consegui enxergar como essa história poderia ter 2 desfechos completamente diferentes um do outro. José tinha todo o direito de ficar com raiva de seus irmãos, afinal, foi traído e vendido como escravo. Ao ver os irmãos, ele poderia deixá-los morrer ou até mesmo jogá-los na prisão para o resto de suas vidas. Mas vejam, José deu um tempo a si mesmo para refletir. É o que diz o Evangelho. Não deixem que a cólera tome conta do seu pensamento. Pare e reflita. E só aí faça o que tiver que ser feito, com total controle de suas emoções. Com certeza José lembrou-se de como era feliz, que tinha saudades de seu pai e da vida que tinha em Canaã. E ele escolheu o perdão ao invés do ódio.
É essa a escolha que devemos sempre fazer, queridos ouvintes, pois Jesus, ainda na cruz, pediu ao Pai: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E se Jesus é nosso modelo e guia, é assim que devemos agir também. Meninas, perdoar é um ato de compreensão do que o outro nos fez. É entender e aceitar o outro do jeito que ele é, e sem reservas. É saber que existem falhas em nós e que não somos diferentes dos que nos ofendem e nos agridem. José aqui, neste momento, nos dá uma lição de amor ao outro. E sabemos que o caminho para a nossa perfeição espiritual está no amor por nós e pelo outro. Construir um caminho de evolução requer de nós sacrifícios, que é deixar o orgulho morrer em nós para perseverar o discernimento. Continuando a história. Ao retornarem à terra, os irmãos relataram tudo a Jacó e lhe rogaram que entregassem Benjamim. Jacó resistiu muito e não aceitou que seu filho acompanhasse os irmãos, até que Rúben interveio. Se Benjamim não retornar, mata os meus 2 filhos. Eu farei Benjamim voltar. Mais tarde, Judá também se comprometeu em devolver Benjamim vivo ao seu pai. Assim, Jacó, com muita tristeza, entregou o filho para acompanhar seus irmãos. Meninas, deve ter sido uma imensa tristeza para Jacó. Benjamim também era filho do amor de Jacó com Raquel, grande amor da vida dele. E já que o primeiro filho deles contava como morto, entregar o segundo deve ter sido muito difícil. Acredito nisso também, muito difícil. Mas, vamos lá. O perdão vai além da justiça humana, é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Os irmãos desceram a segunda vez ao Egito levando Benjamim, muitas especiarias e dinheiro em dobro para entregar ao não reconhecido irmão. Ao chegar, José os avistou e levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Está em Gênesis capítulo 43, versículos 29 e 30. Então, meninas, José revela sua emoção e alegria ao ver seu irmão Benjamim, que não o conhecia, e o abençoa. Aí demonstra seu carinho, afeto, amor, e sente forte laço que os une. José precisou se afastar para lidar com a emoção do reencontro. Os irmãos prostraram-se novamente e ofereceram a José todos os presentes que trouxeram, e José mandou que seus servos preparassem um grande banquete para os recebê-los. Gente, a generosidade de José ao receber os presentes dos irmãos demonstra sua disposição em se reconciliar, e já fica evidente o perdão com o banquete, que é o desejo de celebrar o reencontro, né? E também, além do reencontro, conheceu o irmão caçula, o Benjamim, né? Bom, vamos continuar. Depois do jantar, José pediu para que seus empregados preparassem as bagagens de seus irmãos. Ordenou que fosse colocada uma porção completa de suprimentos e o dinheiro que cada um trouxe. Ordenou ainda que fosse colocada a sua taça de prata pessoal na sacola do irmão mais novo, Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partiram e logo depois José mandou que seu servo fosse atrás deles, dizendo: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e procedeste mal no que fizestes? Gênesis capítulo 44, versículos 4 e 5. Os irmãos negaram o ato e responderam: Como poderíamos roubar a casa do nosso senhor depois de ter recebido tamanha bondade?
Se algum dos seus servos for encontrado com a taça, morrerá. Cada um deles descarregou o que havia levado e a taça foi encontrada na sacola de Benjamim. Diante disso, todos os irmãos ficaram desesperados e retornaram à cidade. Ao chegarem na casa de José, este lhes perguntou: como vocês tiveram coragem de fazer uma coisa dessas? Judá então se dirigiu a ele dizendo: Deus trouxe à luz os nossos pecados. Agora todos nós somos teus escravos. Longe de mim fazer tal coisa. Antes, só aquele que roubou a taça será escravo. Judá continuou: permita a teu servo que fale ainda uma coisa. Meu pai ama muito Benjamim, o menino que roubou a taça. Se ele não voltar conosco, meu pai morrerá chorando. Agora, porém, eu peço que permitas que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei essa culpa. Deste momento em diante, José não pôde mais se conter e ordenou que todos deixassem a sala, seus empregados e servos e sua família. Então, pôs a chorar tão alto que todos os egípcios do palácio ouviram. Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão chocados que não conseguiram responder. Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Isso está em Gênesis capítulo 45, versículos de 5 a 8. Gente, isso é de uma beleza sem precedentes. José poderia ter feito 1000 acusações sobre os irmãos, podia ter tripudiado sobre eles, fazendo com que se sentissem ainda mais culpados, mas não o fez. O que ele fez foi fazê-los entender que era preciso que tudo acontecesse, que ele fosse separado da família, fosse reconhecido por sua inteligência e bênçãos divinas dispensadas a ele, pois só deste modo toda a sua família se salvaria e a descendência de seu pai seria possível. Isso mesmo, Ionara. Aceitar Deus tem os seus próprios meios de nos ensinar o que é melhor para nós. Essa é a lição que acabei de tirar aqui. Sim, eu fui vendido como escravo pelos meus próprios irmãos, mas porque Deus tinha um plano para mim e para todo o nosso povo. Ele precisava que eu viesse para o Egito, me fez governador e agora aqui estou, salvando meus irmãos da fome. Como você disse, Ionara, é uma beleza sem precedentes. Realmente é isso mesmo, uma beleza sem precedentes. Continuando, José abraçou e chorou com cada um de seus irmãos e mandou buscar seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuía para trazê-lo para o Egito, porque a fome ainda duraria 5 anos. Os irmãos foram e contaram ao pai que José estava vivo e que era governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, ele disse. O coração de Jacó quase parou. E ele disse: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Gênesis capítulo 45, versículo 28. Jacó partiu com tudo o que possuía e foi encontrar José no Egito. Quando encontrou José, chorou longamente,
abraçando a ele. A família de Jacó habitou numa das melhores regiões do Egito. Com a permissão do faraó e com os alimentos que José havia armazenado, sobreviveram em todos os anos de fome. Depois de 17 anos, Jacó morreu e os irmãos de José tiveram medo que José retribuísse o mal que eles lhe tinham feito. Por isso enviaram um recado a José dizendo: antes de morrer, nosso pai pediu para que nos perdoasse, porque te tratamos com muita perversidade e maldade. Agora, perdoa o nosso pecado. José chorou quando recebeu o recado. Mais tarde, seus irmãos o encontraram pessoalmente. Prostraram-se rosto em terra e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José respondeu: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Isso está em Gênesis capítulo 50, versículos 19 a 21. Bom, minha gente, após anos de sofrimento e separação, a família de Jacó é reunida no Egito. E há um turbilhão de sentimentos que se acumularam ao longo de décadas de separação, dor e saudade, né? O reencontro de José com seu pai é um momento de grande emoção. Aliás, essa história toda é cheia de emoções. É uma alegria que irrompe em meio à tristeza e ao luto que ele carregava em seu coração. As palavras de Jacó: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Gente, expressa a alegria e o alívio de um pai que acreditava ter perdido seu filho para sempre. O filho mais querido. O reencontro de José com seus irmãos também é marcado pelo perdão, pela reconciliação. E José os tranquiliza, mostrando que não guarda rancor e reconhecendo que tudo o que aconteceu fez parte de um plano maior. Como a Ionara disse, é uma beleza sem precedentes. E assim encerramos a história de José do Egito. Essa história linda, cheia de perdão. Vamos refletir muito sobre essa história. Obrigada, Silvia, por mais uma história de perseverança e fé. E agora, já no finalzinho do nosso podcast, vamos passar para as nossas considerações finais. Que tal começarmos com você, Silvia, que contou essa bela história? Eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva, né? Mas a história de José é uma lembrança linda de como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano, ao caos e à hostilidade do mundo. Podemos aproveitar as oportunidades que surgem em nossas vidas, mesmo as mais desafiadoras, e assim estarmos preparados para os desafios e a buscarmos o crescimento pessoal. Vamos aprender como José, não se lastimar, não reclamar, saber aguardar o momento certo, isto é, ter certeza que este momento chegará e até lá eu vou fazendo o meu melhor. Não importa onde e as circunstâncias, somente fazer e ter mais fé em Deus, confiar mais. Termino aqui a minha explanação. Um bom dia, fiquem com Deus e um grande abraço. Agora é Ionara. Pois não. A história de José nos traz muitos ensinamentos, mas o que me chamou a atenção foi a sua capacidade de se adaptar a qualquer local ou situação, a tal da resiliência que somos convidados a praticar, mas que por vezes reclamamos, tentamos encontrar atalhos e não encarar de frente nossos algozes, que muitas vezes vamos combinar, somos nós mesmos.
E nesse desespero de fugirmos dos nossos obstáculos, somos levados para caminhos mais longos e tortuosos. Sejamos como José, fazendo tudo com amor, com muita fé em Deus, e com certeza coisas lindas nos serão reservadas, se não aqui, em uma das muitas moradas do Pai. Fiquem com Deus. Ondina, por favor. Obrigada, Ionara. Bom, queridos ouvintes, são tantas as lições que podemos tirar dessa história maravilhosa, mas a principal delas é de que sempre devemos aceitar com resiliência as adversidades da vida. Deus, que é Pai, bom, justo e misericordioso, sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes precisamos passar por certos sofrimentos para podermos alcançar a real felicidade. Mas o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar. Assim como José do Egito, filho de Jacó, vendido como escravo, que se tornou governador do Egito e salvou muitas pessoas da fome. Agradeço a todos que ouviram a história até aqui e peço que compartilhem com seus amigos. Vamos divulgar a mensagem de fé, pois muitos estão sofrendo neste exato momento e precisam entender que em tudo há uma razão de ser. Fique com Jesus e até o próximo episódio. Volto a palavra para você, Edilene. Ok, Ondina. Esta história de José que Silvia nos relatou nos mostra mais uma vez o quanto precisamos saber dosar nossos sentimentos, ter a capacidade de aprender com a dor, com as decepções, com o perdão. Saber perdoar sem reservas, com o entendimento de que é a felicidade da conquista do amor que importa a todos nós. Viver como o Mestre nos ensinou, vendo a vida como sendo uma bênção e que nada neste mundo é duradouro, mas que o mundo real que tanto almejamos está ao nosso alcance, quando decidirmos viver como o Mestre nos exemplificou. Fiquem todos com Deus e que suas vidas sejam guiadas pelo amor. E assim, queridos ouvintes, encerramos nosso podcast. Agradecemos pela sua audiência. Aproveitamos e convidamos a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus, toda a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia, e a Deus, nosso Pai, que nos ampara. Obrigado pela companhia. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus, pois juntas somos elas na fé.